Diário Kiss. A sua resenha diária com o Diário do Litoral e a Kiss FM. Muito bom dia para você que sintoniza o 100,3 da Kiss FM Litoral. A partir de agora, mais um Diário Kiss. Hoje, dia 8 de setembro, aí no meio do feriadão. Estamos sextando, exatamente. Não, é verdade. Olha, no feriado, a notícia não cesta. A notícia não cesta. Então, hoje estamos aqui. Hoje falar de um tema, já tratamos esse tema com a nossa querida psicóloga. A LG pode me lembrar aqui. Cara, a gente falou doutora. Vamos... Mônica Minder. Vamos falar real. Diga. Obrigado, Max. Mas vamos trazer um pouquinho de fofoca. O entrevistado de hoje é muito bom, mas tudo partiu de uma fofoca. Apresente o nosso entrevistado hoje, LG, por favor. Quem é o nosso Estamos com ele entrevistado? aqui com Célio Dias Salles. Atua só há mais de 20 anos com direito, o cara sabe das coisas. E fiquei sabendo agora há pouco que 16 anos de DL já, que isso? 16 anos de Diário do Litoral. 16 anos de Diário do Litoral, Célio. Bom dia, Célio, um pouquinho mais próximo do microfone. Tudo bem contigo? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Célio, que você já deve ter visto aí nos vídeos aqui do nosso YouTube, já deve ter assistido, tirado dúvidas com ele. É aquela profissão em que você faz uma pergunta. Fala, amigo, posso te fazer uma perguntinha? Aí ele já responde. É de trabalho, eu já passo meu Pix. Já é diferente. Só uma duvidazinha. Só uma duvidazinha. Coisa bem ligeira, aquele comentário. Exatamente. Tem disso ainda? Tem bastante Tem disso? disso em qualquer evento que a gente está, o pessoal sempre vem tirar alguma dúvida. E assim, né, o advogado ele tem uma área específica, obviamente. A especialização, não adianta você chegar num médico para falar do teu problema do coração e ele é ortopedista. Não vai funcionar a coisa, né? E com o advogado todo mundo acha, olha, eu tô com um problema no INSS, olha, eu tô com um problema que é meu benefício não sai, eu tô com um problema, mas não é minha área de atuação, Tem um terreninho na minha família que no Natal agora deu uma discussão, então... Qual é a sua área, Célio? Eu sou contratos e direito do consumidor. Ah, que bom, você falou. Tô com uma dúvida aqui. Eu sabia, eu tinha certeza. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, hoje não vamos falar sobre a minha dúvida, na verdade. Vamos falar sobre uma dúvida que assolou aí as pessoas, deu uma assolada. Uma assolada, ainda está. É, coisa de fantástico. Mônica Minder trouxe pra gente um perfil psicológico dos pais de Larissa Manoela. Perfeito. Né? E muito se fala sobre herança. Holding. Que é holding, né? Holding cara, familiar, né? Eu vi aquilo e falei, meu Deus, mas que... Exato, muito se fala sobre... é essa? Eu já vi famílias já que, olha, a gente precisa já fazer a nossa herança em vida. A gente já precisa resolver a nossa herança em vida. Então sempre tem aquelas dúvidas. Meu pai, por exemplo... Né? Depois que minha mãe faleceu, eu teve que fazer inventário, fazer um monte de coisa. Mas meu pai... É mó B.O., né? Meu pai é tipo... metade é meu e é um terço, somos em 3, e um terço para cada um do que sobrou. Se virem. Tá errado? A não tá errado. Errado não tá. A gente fala errado, você não tá. Mas é um baita não ser vergonha. Isso aí dá confusão, hein? Porque é 50% pro pai, ok. Então. 33% pra cada. E aquele 1% lá mais? Então, mas e aí? É a dízima periódica, aí vai 33,3333 e um vai ficar com 3,334. Já vem caso de família brigar por centavos. Mas o mais velho fica com esse 4, na verdade. Isso, o mais velho fica com esse 4. Deixar nos inventários por mais velho. E eu sou mais velho, o meu tem o 4. O pessoal olhou, por que você tem 0,1 a mais? Porque eu sou mais velho, eu vim primeiro. Isso é muito aquele livro, O Homem que Calculava. Já leram? Excelente livro. É muito bom. Ele faz um cálculo exatamente nisso, já utilizando as bases familiares, a idade, né? E é um livro antiquíssimo. O Homem que tinha na biblioteca lá de casa, o muito Homem bom, que Calculava. Já ouvi falar desse livro, não lembro. Malbatã. Isso, muito bom. Lembrei. Eu já devo ter lido em algum momento da minha vida, mas não lembrava. Mas muito Malbatã. livro pra te lembrar de todos. Exato. Estava na biblioteca lá de casa. Muito bem, mas não vamos falar aqui sobre literatura, não é sobre isso. Não é sobre o homem que calculava. Não dessa vez. É sobre a família que estava ali gerindo o patrimônio. Célio, eles tinham ali... o doutor tá com a colinha aqui, porque ele levantou a capivara. Não, levantei só a capivara da Larissa. O contratual da família, o lado contratual que tá toda... Porque assim,
eu assisti o programa da doutora aqui, da psicóloga, falando exatamente da parte aí toda cognitiva, da questão sentimental, etc e tal, psicológica, psiquiátrica, sabe-se lá do que, da mãe, né? E do pai. E do pai, né? Mas quem aparece muito aí na mídia é mais a mãe. É a mãe. O pai, ele Sempre tá bem na moita aí, né? E aí a gente pega o lado jurídico, né? Eu marquei aqui, ela teve uma empresa formada em 2014. Isso. Que era para administrar os contratos dela, tudo que ela... Né, os ela ainda era menor de idade. Anos de idade, né? Então foi feito isso. Na sequência, em 2020, foi feito um segundo contrato. Quando ela já era maior de idade. Já era maior de idade, já em 2020, já estava com 19 anos, que era para ela mesma ter a empresa dela. Só que uma das cláusulas contratuais dessa empresa é que o pai e a mãe que fariam toda a administração da empresa sem necessitar de consentimento dela. Né? Então, ou seja, olha, a primeira eles dominavam, a segunda, olha, é sua, mas quem manda somos nós. Isso é um caso comum, assim? Não, a gente já vai falar de holding, tô tendo muita consulta disso no escritório e trabalhando com isso, né? E tem algumas vertentes da holding, mas aí foi a terceira empresa que eles abriram agora, ano passado, que foi a holding, que a holding ia fazer o quê? Ela ia trazer tudo da primeira empresa, que era todo o patrimônio que está lá, né? E trazer tudo para cá para ser administrado e ainda na proporção de 33. Não ia mexer nessa conta. Também não ia mexer nessa conta, sendo que ela é a mentora intelectual de estudo, né? Ela que é o que gera o negócio, o business da família, né? E essa empresa, logicamente, foi criada, mas nada foi feito para trazer o patrimônio de lá para essa holding. Existem algumas curiosidades, assim, falando sobre isso, eu tenho até algumas curiosidades, que é o seguinte, a primeira que me vem é uma. Ele já tinha a primeira empresa, em 2013, foi criada, em 2013 foi criada. Ela tinha 13 anos em 2014. Isso, 2014. Depois, quando ela foi maior de idade, criou-se outra empresa. Isso já é estranho. Por que criar uma empresa aí depois que ela ficou maior de idade, se no contrato que ela tinha anterior? Então, eu acho que já havia alguma coisa aí, já foi uma exigência dela, acho que criar essa outra empresa. Então já havia algo. Quando ela criou essa em 2020, né? 2020. E quando ela ficou maior de idade, deve ter criado orientação de alguém, criou, mas a administração não era dela. Então acho que já havia algo aí. Foi algo que partiu por ela, pelo que ela fala, não tinha necessidade de se criar uma outra empresa. Juridicamente, ela falou o seguinte, eu quero ter a minha empresa. E o pai e a mãe falaram, tudo bem, filha. Aí a gente não viveu lá os bastidores, mas ao que tudo indica, então cala a boca, que a gente criou uma empresa funcionando, só que nós aqui vamos dizer, você trabalha muito, você não tem tempo, então deixa que a gente... Se tivesse rolado um acordo, ela poderia ter simplesmente assumido a gestão da empresa? Lógico. Inclusive, a criação da holding era uma sinalização de que ela começaria a dominar realmente os negócios dela. Sim. Né? Vamos lá, desculpa, Célio. Vamos por partes, para só fazer essa cronologia, para quem está nos ouvindo entender. Em 2013, queria ser 2014, queria ser uma empresa para gerir todos os negócios. Não tinha como ser diferente, que ela tinha 13 anos. Exatamente, tinha que fazer essa gestão dos negócios, contratos com... de publicidade, contratos com emissoras de TV, contratos de trabalho, também a administração dos bens, eram todos da empresa, né? As casas delas, os imóveis eram da empresa ou não era pessoa física? Nós não temos acesso a todos os documentos, mas o que está se falando nas mídias que era tudo PJ. Era tudo de pessoa jurídica, porque legal. Você tem os benefícios fiscais em virtude disso. Sim, falar um pouquinho. sim. Chegar isso na holding é interessante falar sobre esse ponto. Tem... Mas para quem está nos ouvindo entender essa linha, em 2020 ela cria uma empresa dela, assim, para ela gerir os negócios, mas ela não geria nada, ela só tinha um CNPJ. Olha, filha, fica contente com esse CNPJ, mas você não mexe em nada. A gente que administra isso. Sim. Não mudou nada. Não mudou nada, só que 19 anos de idade. Acho que deram só um gostinho para ela de que Mas ela assinou ali, ela deve ter lido, ela deve ter visto. Sim. Ou não leu, ou confiou e assinou. Que é provável, né? Pai, né? Lá está bem escrito um contrato, né? Um contrato social. É bem estabelecido quem faz a gestão, quem é o administrativo, quem é o operacional. Tá tudo bem. Os trechos na internet que aparecem dos contratos, você vê que tá tudo bem redigido, não tem discussão. É um documento bem feito. Bem claro. Não gera dúvida para quem lê, né? Então é importante deixar isso bem claro. De alguma forma, ela só pediu o contrato, ler, e ela sabia o que ela estava assinando.
Sim. Né? Dessa forma. Aí a gente já vai para o lado da doutora Mônica Miller, que fala sobre essa coação para assinar psicológica. Isso já é uma outra história, mas é só para situar. E vai poder ser utilizado na justiça também. Sem dúvida. Tudo vai ser objeto principalmente dos advogados da Larissa. Eles vão jogar isso na justiça. É um abuso patrimonial, algo assim. Né? Tem alienação parental, tem um monte de coisa aí que aparece no meio aí para poder forçá-la a fazer da forma como eles queriam. E pelo perfil da mãe psicológico. E aí, Célio, aí cria-se a holding. Aí criou-se a holding. E o que é uma holding? Vamos entender aqui. A holding, ela tem... Assim, o pessoal acha que é um produto novo aí no mercado, né? Holding, porque agora só se fala em holding, né? Na holding vem... Nos Estados Unidos funciona há muito tempo. Aliás, é o que rege e agora está chegando no Brasil com força, né? Porque hoje em dia, pessoa física tem um gasto muito grande com tributação, né? E além do gasto de tributação, também tem a questão de divisão de patrimônio. Um exemplo prático vai de uma holding. Um pai tem 3 filhos. Um exemplo simples, ele tem 3 filhos. E aí ele tem lá um patrimônio razoável para dividir para os 3. Né? Só que o que acontece? Vamos pôr um exemplo prático, que acontece no escritório, eu vejo isso. Um dos filhos tem problema com droga. Né? Então o que o pai conversou comigo? Olha, meu filho vai fumar, vai cheirar o patrimônio dele todo, a parte dele. Então eu quero ter uma proteção. O que ele faz? Ele cria a holding familiar, ele pega todo o patrimônio da pessoa física, passa para a pessoa jurídica esse patrimônio e a partir desse momento, dentro do contrato da holding familiar, vai se colocar a cláusula, por exemplo, do administrador. Então, nós somos em 3. O problema aqui sou eu. Quem vai administrar a empresa familiar? Vai ser o Edu. Depois, na ausência do Edu, o LG. Aí, na ausência do LG e do Edu, aí também não tem mais o que ser feito. Né? Até porque a tendência da holding familiar é dar prosseguimento ao patrimônio da família, de se manter ou até crescer. De forma como se fosse uma herança passando. Né? Já é a herança em vida, exato. Já está se resolvendo tudo e passando para a pessoa jurídica. Porque, mas o que tem além disso? Tem todo o arcabouço de tributação que vai diminuir também. Um outro exemplo, então, só para entender isso, né? Uma das questões da holding é essa. Eu tenho um filho problema, eu crio uma holding, eu estou colocando a situação, proteção para ele. Porque eu, como um filho problema, não vou deixar de receber a proporcionalidade dos aluguéis, tudo mais, eu não vou dilapidar o patrimônio da família. Entendi. Tá? Então esse é um dos tópicos. E o outro, por exemplo, uma cliente minha, aqui em Santos, ela aluga um prédio para uma escola, ela recebe 45 mil de aluguel de um único, fora as outras coisas que ela tem, de um único prédio por mês. Aí o que acontece? Qual a outra vantagem da holding? Ela pagava o quê? Tudo na pessoa física. Carnezinho, leão todo mês. O que dá? 27,5% de imposto de renda em cima dos 45 mil. É um belo de um dinheiro. Uma fatia e tanto. Transformou em holding. Criou a holding dela. Pegou o patrimônio dela, esse prédio, e passa para a pessoa jurídica. Tá certo? Ela passa a ter uma tributação de 11,60 e poucos %. Então tem uma vantagem ímpar também na questão tributária. Tem um cliente que semana passada me chamou para também fazer o estudo para ele. Ele tem ali na rua do Tênis Clube um apartamento de quase 4 milhões. Só que quando ele comprou lá atrás, ele pagou 59 mil. Aí o que vai dar dos 59 mil para os 3 milhões que vale hoje? Vai dar o que? O tal do lucro imobiliário, 15% sobre o valor, se não comprar outra até 6 meses, tal. O que ele quer fazer além dos outros bens que ele tem? Ele quer jogar na holding, porque aí tem só ganho de capital. Porque não tem mais lucro. Né, o lucro, só tem o lucro imobiliário, passa a ter só ganho de capital. O que está dentro da empresa valorizou. Aí valorizou, o que acontece? Dá 6 e poucos % de tributação. Entendi. Então, poxa, só tem vantagens, né? A holding, a única desvantagem é que às vezes irmãos que não se dão muito bem estão dentro de uma mesma empresa. Mas é o caminho que se segue dentro de um
uma empresa como outra qualquer. É que você falou, né? O conflito familiar pode acabar atrapalhando, que foi o caso até, mas nesse caso não foi entre irmãos, foi entre pais e filha. Ela é filha única. Ela é filha única no caso e ela realmente entrou em conflito com os Só um pais. detalhe, para o pessoal entender. A holding familiar envolve 3 P's. Proteção de patrimônio, né? Poupança, porque você acaba poupando em tributos, e a paz, que é o que os pais querem entre os filhos, tá? Pelo menos na divisão. Mas existem, por exemplo, vou dar um caso que está acontecendo comigo agora, exatamente. Né? É legal trazer o caso prático. Nessa coisa do obviamente, não tenho patrimônio de Larissa Manoela, nem minha família tem o patrimônio de Larissa Manoela. Tá bom, eu escolhi o rádio, eu não escolhi a... É aquele Corvette ali na frente da rádio. Não é meu. O meu é o Lamborghini na frente. É alugado? Eu queria dizer que eu não sou um ator de carrossel, não comecei minha vida no carrossel, nem dava, porque eu tenho idade de ter começado junto com Chaves, na verdade, não com o carrossel. Mas, enfim, o que eu vejo agora, por exemplo, está acontecendo comigo, basicamente, foi feito o inventário, tudo após o falecimento, corretamente, direitinho, toda a divisão ali, certinho no inventário, tudo certo. Vendemos uma casa agora, uma casa da praia, vendemos a casa da Praia Grande. Agora, vamos assinar a escritura agora, final de semana passado. Obviamente foi assim, um parto em relação... Aliás, Praia Grande aqui tem um dos cartórios mais chato da face da terra. Sim. Mas pede tudo, pede... E aí tem uma série de impostos que você paga quando você vai fazer tanto o próprio inventário... O inventário tem o ITCMD, que você recolhe, que é 4% sobre o valor do patrimônio, que está sendo partilhado. Exato. Esse é o valor do inventário, nada mais é que o próprio ITCMD. Quanto vai custar o inventário? O inventário custou caro. Na verdade, não é que o inventário custou. É o ITCMD. Aí você tem mais a taxa do registro da escritura, é mais um dinheirinho. O ITCMD que é o dinheirão mesmo. É isso. Ele que é a taxa mesmo, que né? Come Então, aí pedem o DARI dele, pedem o depósito dele, pedem a guia dele. É para saber se você pagou mesmo. O negócio assim, é bem... Se tá tudo às o cartório claras, é bem fiscalizadinho mesmo para saber se você pagou mesmo. Tudo bem. Então, essa é o inventário. Aí vende-se o imóvel. E pronto, aí divide-se o dinheiro da forma como está lá, no inventário, partilha, tudo certinho, beleza, tal. Ok. Os outros imóveis vai ter que fazer a mesma coisa, então tem que se registrar o inventário no registro de imóveis para passar a propriedade, é necessário isso, né? Isso, a propriedade está no nome do meu pai e da minha mãe morreu, eu e meus irmãos também somos donos agora, então... Tem que fazer uma escritura, averbar na escritura, aquela coisa toda. Tem o que se fala o princípio da continuidade do registro público. Então, o imóvel dos pais dele, faleceu sua mãe, no caso. Isso. Né? Aí, o que acontece? Faz o inventário e registra o inventário para colocar na vidinha do imóvel lá, que agora é do pai e dos 3 filhos. Isso é um princípio de continuidade. Não dá para passar já direto para ou para quem comprou, não dá. Tem que vir o princípio que eles falam da continuidade do registro público. Tem que vir coisa por coisa. Tem que seguir. E isso vai... Você paga taxa para isso, você taxa tanto. É umas pauladinhas. Dependendo do valor, não é umas pauladinhas. Dependendo do valor do imóvel. Exato, é tudo em cima do valor do imóvel. A minha pergunta, eu só trouxe essa situação para trazer o seguinte, tá? Como que eu transfiro, na hora de transferir esses imóveis que são de pessoa física, né? Hoje é da minha família. Transferir para PJ, também paga uma taxa. Perfeito, a tua pergunta é exatamente isso. Tem duas situações. Por exemplo, marido e mulher, primeiro vão só passar para o nome deles, não vão criar holding para ter os benefícios de pagar menos impostos nas locações que recebe, etc e tal. Então só passa marido e mulher. Não vai pôr os filhos ainda, tá? Então, o que acontece? Se for feito só isso, vai pagar o imposto que é o Intervivos, é o ITBI, aí é 2%. Então, não é que, é 1.000 maravilhas. Não, a holding, ela vai só trazer a coisa para o lado jurídico para te colocar um monte de benefícios, mas as tributações são idênticas, então 2% do ITBI. Agora, vai passar para os filhos. Já dentro, já vai fazer a doação de cláusulas dos bens dentro das cláusulas, das cotas, porque o patrimônio é transformado em cotas. Então somou todo o patrimônio, deu 3 milhões. Esses 3 milhões são traduzidos em 3 milhões de cotas. E como serão divididas essas cotas? Vai ficar 1 milhão de cotas para o Edu,
1 milhão de cotas para a LG e 1 milhão de cotas para o Célio. Ponto. Se é feita essa doação, recolhe os 4%. Só não tem que fazer escritura. Você só pega o contrato social registrado, tudo, né? Porque assim, quem quer criar uma holding, um dia tenha esse interesse, tem que ter 2 coisas básicas. Um advogado, que pelo menos milite na área, e um contador. Bom, porque você vai ter uma pessoa jurídica. É uma empresa. Se você não vai receber aluguel de nada, só quero fazer a divisão. Eu tenho 3 imóveis, já mora cada filho em um tal. Você passa, já faz a doação sem problema. Porque não precisa nem de contador, é uma vez por ano só, você paga uma declaração para ele fazer da tua PJ. Agora, se tiver ganho mensal aí de locação, etc e tal, aí vai ter que ter um mês a mês aí para ele fazer os lançamentos, tudo direitinho. Sim, é interessante entender, porque às vezes, vão criar uma holding. Não, você não vai ficar livre de pagar. Exato. Perfeito. O pessoal tem essa ilusão. O pessoal tá achando que olha, eu tô no tudo paraíso, de graça. tô no paraíso fiscal. Nossa, o Brasil virou um paraíso fiscal. Né? E não é assim que funciona a coisa. Toda a tributação, ela é semelhante à que é da pessoa ela física. Só tem uma alteração, mas ela segue existindo. Ela só traz aquela história. Quando eu falo do 3 P's, um dos P's é proteção, né? Então, por exemplo, às vezes tem caso assim no escritório. O filho não é drogado, mas o filho, ele gasta tudo que ele tem. Como é que eu vou fazer? E ele está devendo na praça, e etc e tal. Como você coloca dentro de uma holding cláusulas de proteção, de empenhorabilidade, inalienabilidade de bens, o que acontece? O credor do irmão lá não vai poder entrar e pegar e penhorar as cotas dele da empresa, por exemplo. Você cria mecanismos de proteção. Ou seja, o pai fala assim, tá aqui, tá blindado, tá protegido, e você segue seu caminho aí, que você, pelo menos isso você não vai perder na vida. Você pode estar devendo para as Casas Bahia, para não sei o que, tu não pagou o carro, tu perdeu o carro, mas aqui você está protegido porque eu ponho cláusula de proteção. São cláusulas que tem dentro da holding para criar essa proteção jurídica para evitar que se dilapide amanhã, tem que vender uma parte da empresa, uma parte das cotas, talvez um imóvel, porque aquele irmão dali, um dos herdeiros, está devendo os tubos aí. Então tem essa cláusula, mas tem que colocar. Se não colocar essa cláusula de empenhorabilidade, pode ser penhorável as cotas do herdeiro. Então são os detalhes técnicos que tem que ter. Entendeu? Nesse caso da Larissa, que ela decidiu deixar realmente a parte financeira para os pais e recomeçar do zero. Então ela estaria tecnicamente saindo dessa holding familiar, ela estaria deixando... Sim, eu não sei como o advogado vai tratar isso lá, mas a tendência é essa, né? Ela tá abrindo, até porque... Abrindo mão de diz fato, que as empresas, ela é embaixadora de 6 marcas aí, né? Todas saíram da empresa número 1 lá, que foi aquela de 2014. E estão migrando para número... Estão migrando para dela, não sei se 3 agora. Ou até que se ela abriu alguma agora, a gente nem sabe. Né? Talvez ela abriu agora uma quarta, Larissa Manoela Vida Nova, participações, entendeu? Ela abriu alguma coisa assim nesse sentido, porque se comenta muito, né? Além da nominação da mãe, o medo de perder o patrimônio, né? Que a gente vê muito isso, as famílias em geral, né? E aí tá mais ou menos interligado ao direito. A gente tem 2 tipos de pessoas, né? As escassas e as que são prósperas, né? E a gente percebe que alguns, por mais que ganhem dinheiro, continuam com a mentalidade de escassez. E a mãe dela e o pai dela, em tese, demonstram essa mentalidade escassa, né? Porque, poxa, dava para eles fazerem tanta coisa bacana dentro... Até eles queriam uma pensão, né? De 6% de todo o faturamento parece que dela. isso é algo que ainda vai ser debatido. Vai ser debatido, entendeu? Porque eles vão alegar o quê? Vamos pegar um jogo de xadrez aí de advogado de um lado e do outro. Eles vão alegar o quê? Abandonamos a nossa vida para cuidar da vida da nossa filha. Eles vão se grudar que nos deu 18 milhões de reais. Que tá dando, aí o juiz vai olhar e vai falar, queridos, vocês já estão recebendo aí um patrimônio fantástico, vocês vão querer mais o quê? Né? Quem hoje recebe um patrimônio nesse volume, assim, né? Um filho dando pro pai. Né? Que na realidade depois volta para ela. Né? Então. O falecimento deles, a não ser que é um detalhe aí um pouco aí do direito sucessório, todo o patrimônio que existe de uma pessoa, 50% dela ela pode dispor para quem ela quiser. Poderia ter um testamento da mãe do Edu dizendo que 50% do que era disponível dela, ela estava doando para uma instituição de caridade. Ela estava doando para o Célio, que é um advogado maravilhoso que ela gosta muito. Sério, entendeu? Acontece.
Então, assim... Metade, somente metade. Metade do que é dela, porque a lei determina o quê? E os 50 seguiriam o mesmo procedimento. Da parte dela, tá? Do que a parte da 50% do patrimônio da família do Edu, pai e mãe, era da mãe. Desses 50 dela, metade ela faz o que ela quiser. O que não é o caso da Larissa, porque é uma única herdeira, não vai ter esse problema. Mas a gente não é esse o comum no mercado aí. A gente pega muito, né? Peguei um inventário recente aqui, foi exatamente isso. O falecido, ele tinha 3 mulheres diferentes com filhos de todos os relacionamentos. Apareceu ainda um quarto filho que ele foi reconhecer, que foi antes da primeira. Nossa. Que a mãe criou, nunca falou pra ele, falou... O menino tocou com 30 anos e falou, sou seu filho. Ele, vamos fazer o DNA. Era filho. Caraca, imagina. Aí o que ele fez? Testamento. Sim. Da parte, ele não achava justo que este filho que chegou com 30 anos, por culpa da mãe, aí não vamos entrar nesse mérito. Aí não, a gente nem entra nessa discussão. Né? Vamos falar da parte jurídica. Que tivesse direito ao patrimônio todo que ele construiu. Todo. Ele vai ter direito, mas não todo. Porque os outros filhos trabalhavam com ele na loja. Entendi. Construíram um império, um patrimônio fantástico. Né? Ele falou, não, acho justo. Então, o que ele pegou? A parte dele disponível, os 50%, ele deixou tudo para a última mulher, que era viúva dele, que vivia com ele. Deixou 50% do disponível para ela. E o resto dividiu entre todos os herdeiros. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, é uma coisa... E isso também acontece na situação, holding. Né? E por que você está falando isso, Célio? Porque na holding acontece isso também. O pai pode dispor de um valor maior por um filho. Eu vou deixar uma parte maior de 50% cotas. Ou sim, também? Pode. Ele só até não pode. 50. Até 50. Mesmo na holding. Mesmo na holding. Porque ele não vai estar usando uma holding para maquiar e passar para trás no direito hereditário. Ele o sucessório... O sucessório. Ele não vai poder fazer isso. Então, os 50% ele deixa para quem ele quiser. E digo mais. Às vezes, nas holdings, os pais doam para os filhos, mas continuam tendo o poder dentro da empresa, de administração. Sim. Que foi o que ele quis ter aqui. Exato. Tá? Não é ilegal. Olha, eu tô doando todo o meu patrimônio para meus filhos. Quero deixar tudo bonitinho, não quero briga, não vai ter inventário, não vai ter nada. Show de bola. Só que, enquanto eu estiver vivo, eu administro. Se eu morrer, é minha mulher que administra. Tá? Se é uma situação ética ou antiética, cada caso é um caso, mas legal, isso é. Legal. Pode, é que a gente fala, moralmente, às vezes não é muito bacana fazer isso, você relegar um filho, deixar um com menos e tal. Mas cada caso é um caso, Cada caso a gente não pode julgar, né? Sim, eu tenho 26 anos de profissão, eu falo, cara, uma coisa que a gente aprende durante a vida jurídica é parar de julgar qualquer situação. A gente vê aqui a parte prática, o que pode ou não acontecer, mas para de julgar, porque você não sabe quem estava nos bastidores daquilo ali. Né? Eu como advogado, décadas, às vezes, fazendo um pouco de advogado do diabo, poxa, a Larissa com 19 abriu a empresa. Tinha a cláusula lá, os pais podendo administrar. Não, peraí, eu quero administrar. Sim. Será que ela era tão, entre aspas, submissa por esse lado psicológico e psiquiátrico da mãe? Será que ela... Né? Então é um negócio aí para se pensar também, porque não existe santo. Existiu um despertar dela, eu quero o que é meu. E aí, logicamente, os dois possuindo tudo dela desde os 4 anos de idade, falaram, não, mas e aí, a gente vai perder a galinha dos ovos de ouro? Foi o que a gente falou, né? Ela é a produtora de toda a fortuna, quer queira, quer não. Né? Não é? Então... Célio, aproveitando aqui que você tem a procuração do capeta, uma vez que fez aqui o advogado do diabo, né? É um bom filme, é um bom filme, A procuração do capeta aqui. Na verdade, então, quando ocorre isso, por exemplo, uma situação hipotética. Adoro essas situações hipotéticas, né? Mas assim, o meu pai se separou da minha mãe, casou com outra mulher. Perfeito. Tá? Acontece muito isso. Regime de comunhão parcial de bens. Perfeito. Exatamente. Tá falando bonito hoje, Edu. E de repente ele começou a aparecer muita coisa que não aparecia antes, né? Ou seja, antes de casar ele acertou a situação com a ex-esposa. Olha, esse apartamento vai pra você, isso vai pra você, isso fica aqui. Começou a vida nova dele lá com a... Te pago tanto por mês aqui, tá contrato assim, você aceita. O aluguel do apartamento vai pra você e tal. Então, quando eu sair do emprego, quando eu me aposentar, a gente acerta em tanto, tá tudo certo, é isso, tá assinado, sigo minha vida. E dali em diante, de repente, o cara do nada enricou, do nada... Apareceu um monte de coisa, apareceu casas, carros, apartamentos, tal. Sim.
Essa outra esposa dele, ali no caso, a nova esposa dele, tem mais 3 filhos. Ele tem 2. E aí o que acontece? Se ele morrer, esse patrimônio todo, sendo comunhão parcial de bens, eu ele tem filho com a outra também. Ele tem filho com a primeira. Tem 2 filhos com a primeira, 3 com a segunda. Com a segunda tá beleza. Exato. Com a nova não são filhos dele, são filhos dela. São filhos dela e os filhos dele são do antigo casamento. Como é que rola essa divisão, assim, nesse caso? Ele faleceu, metade do que é dele, ele pode... como é que funciona? Se ele quiser, eu que ajudei a criar teus filhos, quero deixar uma parte, ele pode. Ele faz uma coisinha simples chamada testamento. Se ele não quiser hold, não quero gastar com nada, não quero fazer nada, não quero mudar nada, faz um testamento, que foi o que esse meu cliente fez. Então, e era uma pergunta, era onde eu queria chegar, a questão do testamento. A gente vê muito em filme americano. Eu ia falar isso agora, né? Testamentão lá. Eu já ouvi muito o pessoal falar que testamento no Brasil não... Funciona. Testamento no Brasil não funciona. Eu ia falar o contrário. A gente ouve tantos termos, né, sobre N tomadas jurídicas, mas quer não, no fim do dia, tu tem o testamento ali, é a palavra final, vamos dizer assim. É o que eu mais indico para cliente que não tem a vontade, ou a ousadia, ou a coragem de criar uma holding, tá? Então vai no cartório, faz instrumento, um testamento por instrumento público. Sim. Onde a escrevente do cartório vai testar que está no pleno gozo da capacidade mental. Perfeito. Tal, e ali ela vai dispor. Eu tive um caso que tinham 8 testamentos, só que obviamente sempre prevalece pela lei o ato de vontade último, a declaração de vontade. Então todos os anteriores, mas quando eu fui levantar, porque você tem lá o Colégio Notarial do Brasil, onde eu coloco o CPF do falecido direitinho, já onde ele tiver, em qualquer lugar do Brasil que ele tenha feito um testamento que ele até esqueceu, ele fez lá em Manaus e esqueceu, vai ver. 8? Oi? 8 testamentos? 8 realmente, cara. Ele mudou de ideia, ele mudou de ideia. Não, era uma... Conta a parte prática. Era uma senhorinha japonesa, professora no Brasil, solteiríssima, não tinha nenhum herdeiro a não ser sobrinhos, né? Sim. Filhos dos irmãos dela que também vieram pro Brasil. Ela usava o único sabonete até terminar. Ela só trocava o sapatinho quando... acabava, a sola não ia fazer hidroginástica porque na época 100 e poucos reais era muito caro, isso o sobrinho dela me contava. Essa é das minhas. Ela usava febo, tenho certeza que ela usava febo. Certeza. Essa é das minhas, eu sou desses. Resumindo a história, porque isso tá até hoje rolando, o inventário tá rolando, teve o último testamento, que ela anulou todos os anteriores, ela chegou a deixar para um advogado o patrimônio dela e tal. Aí nós fomos abrir. Eu pedi um ofício para poder pegar o saldo da conta dela, o que ela tinha. Ela tinha apenas e tão somente uma casa no Marapé, no bairro do Marapé, e 1.600.000 reais em conta. A economia da vida dela. Da vida dela. Quando os sobrinhos viram, eles não acreditaram. Mas como? Ela não fazia nem hidroginástica para economizar. Então, assim, cara, é só quando abre a caixa de Pandora você vai saber o que tem lá dentro. 1.600.000, a pessoa mais humilde do mundo. E ela fazia testamentos. Fazia testamentos, cada 2, 3 anos lá, deu na cabeça dela, vou deixar para LG. Ela deixava para pessoas, chegou a deixar até para esse sobrinho, que seria um único, porque como ela não tem herdeiro necessário, ela pode dispor para quem ela quiser. Até que no último, ela anulou ela fez um testamento para anular, não precisaria, era só ela deixar para alguém, mas ela nunca falou, não vou deixar nada para ninguém, anulou. Gente, e aí chegaram, a gente tá na briga lá, porque a gente ainda tá tentando localizar um herdeiro que mora na Argentina. Tá difícil. Aí não acha, esse dinheiro tá todo preso, sabe? Aí tá lá, tá rendendo. Vai continuar rolando essa história. Nesse caso que eu coloquei, morrendo a pessoa, então, essa metade que é dele, do que eles construíram após, tem que ser dividido pelas 3 filhas. Ela é a mulher dele, tá? Então, ela é a herdeira dele. Ela é a herdeira dele. Os filhos dela não, porque vamos supor que sejam filhos de outro relacionamento. Outro filho de relacionamento. Não tem, eles não têm direito. A não ser que ele tenha deixado isso escrito. Não, mas eu quero deixar. Porque era para entender como é que funciona. Por exemplo, de repente eu separo o caso de uma mulher que tem mais 5 filhos. Sim. Aí mas eles não são teus filhos. Então. Entendeu? Mas nessa sucessão não passa.
Passa só pros filhos. Se ela morre, porque são filhos dela, você é herdeiro, porque você tá casado com ela, e os filhos também. Aí junta lá, fica sua metade, porque vocês são casados. No regime da comunhão parcial de bens e tudo que foi adquirido na constância na união de vocês é dividido. E essa metade que é dele passa pros filhos dele mesmo. Dele. Ele não pros dela. Não pros dela. Porque os filhos dele de outra união não vão deixar de ser herdeiros porque ele separou. É hereditário, é eterno. E essa que tem muita gente que acha, meu pai casou com uma mulher que tem 3 filhos, vou ter que dividir agora. Não, isso a herança dele com os popular, né? Que todo mundo acha. Às vezes eu recebo lá umas consultas, uns negócios assim absurdos, né? O medo é um negócio. Mas é bom pontuar, porque tem gente que acha mesmo que vai chegar mais 3, 4 pessoas aí. Esse Brasil comunista aí quer dividir tudo. Quer dividir tudo, é isso. Tem uma questão, né? Porque perfeita a tua colocação. E aí as pessoas sempre, não, vou pleitear na justiça. Vou para a justiça atrás. Tem muita gente que atrasa inventário, atrasa entrega, só pleiteando. Não, porque era filho meu, ele tem direito, não tem direito. E é uma bagunça terrível. Mas acho que a maior bagunça mesmo é essa que você citou agora, que é a questão de não fazer os inventários, né? No fechamento, por falecimento. Essa é que dá a maior dor de cabeça, maior dor de cabeça. E eu sempre falo, vai pelo mais barato. E falo aqui pros ouvintes aqui do programa, faz um testamento que é simples. Com 1.800, sei lá quanto está agora no testamento, você vai no cartório e faz. E você resolve, você evita problema. Eu quero deixar uma partezinha maior para quem sempre esteve do meu lado. Meu outro filho mora na Alemanha, o outro mora não sei aonde. Quem cuida de mim é esse. Tem paciência, me leva para almoçar fora. Eu quero deixar uma coisinha mais para ele. Ponto, faça isso. Até porque é engraçado, né? Vem essa aqui, eu vou anular tudo, eu vou fazer, vai acontecer. Quando eu peguei esse inventário que é bem grande, que tem esse monte de herdeiro, aí, foram eu de advogado pela viúva e uma herdeira e mais os outros advogados das outras partes, né? E aí já me ligou falando, olha, nós vamos melar tudo na justiça. Falei, doutor, fica à vontade, porque eu já tinha lido o testamento, ele é público, né? A viúva mesmo já tinha uma cópia. Tudo dentro da lei. Ele só falou, a minha parte disponível eu deixo para minha mulher, fulano de tal. Ponto. É disponível, ele está na lei. Você vai anular o quê, filho de Deus? E é que você falou, você só pode anular por uma situação. A época que ele fez essa doação, ele estava tomando remédios, ele estava fora, ele estava relativamente incapaz de entender os atos da vida civil dele. Aí é outra conversa, parte para a prova. Mas não era o caso. Não era o caso. Ele dispõe de metade da metade dele. Isso, metade da metade dele. Porque na realidade a gente fala que é a metade dele, né? Metade da metade dele. Porque 100% de um patrimônio, 50 da mulher, que eles construíram juntos, 50 dele. Dos 50 dele, aí metade é dele e metade ele dispõe. Ele dispõe. Tem muita treta disso, Célio? Maria. Você recebe isso no... Já. Isso antigamente, hoje eu não faço mais, né? Eu fazia muito divórcio. Eu até fui ameaçado por mulher mesmo, inclusive, que não queria separar do marido. Eu vou te pegar, eu vou te bater. Falando pra mim, nem juiz conseguia segurar, nem ninguém. Você vai ser processada também. Isso, e herança é dinheiro. E na separação ela queria me bater porque ele falou... Ele tinha BO contra a mulher porque ele apanhava da mulher. Meu Deus. A mulher era ensandecida, violenta pra caramba. Então, você pega de tudo. E se a gente ficar aqui... Mas vamos ficar aqui, então. São essas histórias. É isso que move a gente, né? É o filho que quer mais que o pai morra, que a mãe morra, porque quer... Eu tive um caso muito emblemático aqui no cartório, foi na época feita no cartório, porque hoje, né, a gente sabe, os inventários, eles podem ser feitos na justiça, se tem menores de idade, tem que ser feito na justiça, e se são todos maiores e capazes, faz no cartório. Você fez no cartório. Foi por quê? Todos maiores e capazes. Se tivesse um irmão que, né, tivesse alguma deficiência intelectual, alguma coisa, tem que ir para o fórum, porque aí o promotor vai olhar todo o direito daquela pessoa. Ou se o seu pai já está incapaz, está com Alzheimer, está com alguma coisa, tem que ser feito o inventário na justiça, né? Não pode ser feito no cartório, que é rápido, prático. Em 30 dias você está com tudo resolvido. Super. Né? Pagando tudo direito. Se você pagar todos arcando os com as tributos, taxas. E a gente falando de taxa, agora voltando um pouquinho por causa da Larissa Manoela, eu fiquei com uma dúvida. Nesse caso que ela está
deixando a holding, abrindo mão de 18 milhões, se não me falha a memória, ela diz que é o que para os pais, lá, eles teriam que pagar alguma taxação nesse sentido ou não? Só ficaria se tiver na jurídica, ela vai abrir mão, né? Se tiver na jurídica, ela tá abrindo mão. Só que se ela tem cotas lá, aí tem que ver, ela vai doar as cotas, ela vai pagar o imposto de doação dessas cotas. Né? Porque ela tá doando as cotas dela. Ela tá repassando para terceiros, no caso dos pais. O governo é o seguinte, ele fica de olho em tudo. Faz o que você quiser, filho, mas dá o que é meu aqui. O que é meu, você passa aqui, por favor. Cara, isso é absurdo, né? Porque a gente vê como eles vão ficar com uma fortuna inestimável. Se não me falha a memória, eu joguei no Google outro dia. Se simplesmente fosse jogar numa poupança aquele valor, acho que renderia mais de 100 mil reais por mês. Sim. Pô, eu conseguiria viver com 100 mil reais por mês tranquilo, não sei você. Bom, LG, eu não, porque não dá pra trocar o óleo do meu Lamborghini. Sabia. Tô falando pra você. Sabe quanto é pra trocar o óleo do Lamborghini? Você não eu sabe, já vi, tem, eu pesquisei o preço daquela roda daquele Corvette. Então, exatamente. Ô Célio, me fala uma coisa. Além de toda essa questão legal, né? Existe uma forma de judicializar essas decisões? Você pode contestar um testamento judicialmente? Sim, sim. Sem ser pela questão de insanidade, não insanidade, mas falta de faculdades mentais e tal. Chega pra você. Só que tem que provar. Nunca peguei um caso assim de, olha, eu vou questionar já por sanidade, sim. Né? Aí tem que ver onde era tratado na época, com que médico, se tava... Porque ali na frente do escrevente do cartório, do tabelião, ali, né? Ele vai fazer perguntas básicas, a pessoa responde, tudo bem, tá tudo certo, ela tá no pleno gozo aí da capacidade, tanto que coloca lá no testamento, podendo dispor para papai no pleno gozo da sua capacidade mental, quer fazer, né, resolve, que vai deixar isso, aquilo. Eu fui consultado semana passada por uma pessoa, por exemplo, que ela é esotérica, e ela tem uma espada de não sei o que da Rosa Cruz. Ela tem um cristal de não sei aonde. Ela falou, isso, Célio, eu preciso fazer um testamento, porque eu quero que uma filha minha cuide disso, que os outros vão passar isso aí no metal, transformar em metal e não vão dar o valor, que é uma coisa de família, que já vem dos meus avós. Ela é toda esotérica, entendeu? Sim. Então, assim, para ela não é nem o patrimônio que tem para dividir, e sim o valor sentimental disso aqui, ó. Entendi. É o valor sentimental desse rádio aqui. Retrô que eu quero, porque foi do meu avô, foi do meu pai. É uma herança familiar mesmo, é um item que tá passando. Isso não tem um valor, entre aspas, econômico, ele tem um valor sentimental. E às vezes isso também, às vezes não, é colocado no testamento. E agora, trazendo aqui para nossa região, que é uma região que obviamente tem um público mais idoso, sim, um público mais antigo, tem um público que amealhou durante a vida toda. Que termo maravilhoso, hein? Juntou, é um público, né? É um povo assim que em outrora já foi mais, hoje às vezes parece que ainda vive como se tivesse, mas principalmente mobiliário aqui. Sim, a questão assim de os grandes apartamentos, grandes casas, pessoal. Aquela turma da Vila Rica. Os famosos duplex. Pessoal da Vila Rica, ali, que tem família condomínio em São Paulo. De 4, 5 mil reais. Exato. Nossa, aquela coisa senhora. Tem muito disso aqui, porque assim, o pessoal vai ficando velho, e aí os filhos estão morando fora, saem fora. Na capital, às vezes, também. Estão fora mesmo, mudaram, viajaram, tal. Então tem muito aqui, muito patrimônio aqui, né? Tem muito patrimônio. Aqui, você deve trabalhar com muitas dessas questões, aqui, sim, falecimento de pessoas que... Como essa agora que ele falou, que não dava nada e ali... 1,5 milhão. Nada. É o segundo caso que eu pego de não dar nada pra pessoa que faleceu. Você fala, uma senhorinha, né? Foi duas moças uma vez, duas senhoras muito simples no meu escritório. Você faz o inventário? Eu faço direitinho. Minha mãe tinha só uma casinha. Aí, logicamente, você pensa, vou ter um trabalho, não deixo de fazer, mas falei, a gente vai ter um gasto de energia aí para uma coisa bem simples, mas vamos lá, né? Uhum. Meu negócio eu faço do 1.000 ao 1 milhão, não estou preocupado com isso. Aí é atender, fazer o lado social, que também a gente tem que fazer. Também tinha milhões na conta. E as filhas nunca nem souberam. Não souberam. Só o CPF ali, o negócio explodiu. Explodiu, acho que começaram até a tremer depois que a gente conseguiu. Deu para fazer pelo cartório, eu pedi para a moça do cartório me dar o papel, autorizando para que forneça o saldo, porque não posso chegar e falar, eu quero o saldo para conta daquela pessoa que faleceu. Não é assim que funciona. Aí nesse caso repassaram 50 para cada do valor? Sim, tudo direitinho.
meus honorários também, que é o mais importante. Perfeito. Todo... Não, mas é um aí trabalho, você falou, é um trabalho aí a que vida exige, ensina, né, dos 20 e poucos anos que eu tô, de 26 anos, que não julgue ninguém, não julgue o livro pela capa, não faça nada. Às vezes aquela coisinha, às vezes uma indicação que eu fiz um trabalho de 1.000 me trouxe também uma divisão de patrimônio de um pai que na época, ainda não se falava, faz muitos anos isso, prático aqui, não precisa nem falar dos práticos, né, quanto ganham, né? E ele dividiu o patrimônio para os filhos também e foi meu Natal, Ano Novo, Carnaval, dinheiro que eu ganhei ali, que não tem pouco. Advogado é isso, né? A gente tá ali, às vezes, na pindaíba com café com leite, e daqui a pouco estoura o dinheiro que você vai só comer caviar. É porque a taxa é aquela porcentagem que você não tem como saber exatamente quanto vai ser, né? Se for uma pessoa muito simples, é uma pessoa que tem Sim, só que do simples, e às vezes uma indicação, olha, eu vou te indicar meu primo. Ela era uma pessoa simples, com um trabalho simples que eu fiz para ela, financeiramente, que não deu R$1.000 lá de honorário na época, eu nunca esqueço disso. E ela me trouxe lá o primo dela, eu falei, tem do seu primo. Quando o primo dela chegou, é prático. Eu falei, fui no advogado e senhora, é o que o Edu falou. Santos é isso, né? Um pessoal de mais idade, um pessoal que gosta de ser bem tratado, de ser, sabe, é diferente. O jovem é jovem, né? É independente. Hoje, a informação que a gente vive aí, todo mundo sabe tudo, né? Mas os mais velhos, eles querem sentar, você explique como é que funciona e pagam direito também. Aí tem tudo isso. É outro tratamento. É outro tratamento. Ô Célio, e nesses 26 anos trabalhando nessa área, principalmente nessa área que a gente está falando, aparecem aqueles parentes que no começo não querem nada e a hora que aparece, a hora que descobre as coisas, eles mudam de ideia, falam, mas acho que agora eu gostaria. Quando levanta o colchão, né? Quer ver um caso emblemático que eu tive? O meu cliente, que é cliente até hoje, inclusive, ele é homossexual e ele é HIV positivo, tá? E a família, tchau, e bênção. Só que agora ele casou, aí ele, minha mãe quer consultar contigo, eu não sei nem o que é. Eu falei, tá bom. Aí a mãe dele veio consultar comigo, ela, se o fulano morrer, como é que fica? Uhum. Ela tá preocupada. Ela já tava... eu falei, não, é do marido dele. As coisas são do marido dele. Porque ele tá casado. Ele tem lá Na justiça tá tudo certinho, tá o papel com a união passado, dele, né? lá União direitinho, estável. com a união estável, tudo direitinho. Quer dizer, aí olha só, e a mãe não aceita. Aí numa conversa que ele não aceita ele, não vai na casa dele, não quer saber dele. Mas quer o patrimônio dele, né? É que nem o casamento, né? Mas meu bem separou meus bens. A mãe falando do filho, isso é isso mesmo que eu entendi? Porque, Isso mesmo que eu tô te falando, é exatamente isso, cara. É prática, é o que a gente vê. Então, assim, eu não aceito a homossexualidade dele, mas se ele morrer, eu quero o patrimônio dele. Como é que fica se ele morrer? Essa foi a consulta que ela pagou pra mim, eu fiz questão de cobrar. E nesse caso, ficaria tudo pro marido ou não? Fica. Sim, ele né? Casar. Normal. Okay. Normal, é uma relação, não tem 50-50, 100%. Não, ele tem uma união. Ele construiu o patrimônio uma família dele. A união estável, ela funciona exatamente como uma comunhão parcial de bens. Tudo que for adquirido na constância da união é dividido entre os parceiros. Ponto. Ontem não. Final de semana Surreal, passou e é muito curioso a questão da união estável. Eu estava conversando com um amigo nosso, amigo, na verdade, por conta das crianças, né, de escola. E ele estava me falando, eu já não vivo com a minha ex-mulher já há mais de 15 anos, mas a gente ainda é casado, porque eu tenho plano de saúde. Então, o meu plano de saúde vai para a família toda. Tem isso direto. E eu fico casado com ela e agora eu vou ter que divorciar porque eu tenho que vender meu apartamento. É aqueles rolos, né? Eu tenho que vender meu apartamento, então eu vou ter que divorciar para isso, aquilo, tal. Mas aí, se eu divorciar, ela perde direito ao plano de saúde. Eu falei para ele assim, faz uma união estável com ela. Olha. Aí ele olhou, como assim? Já pode ser assistente de advocacia. advocacia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter união estável com quem você quiser, casado, divorciado. E hoje em dia, solteiro. Então, na verdade, justiça. E aí ficou, como assim? Não, mas eu sou ainda casado com ela. Eu falei, tudo bem, você quer ter uma união estável comigo, a gente pode ter agora. Eu posso ter? Inclusive, posso ficar com metade do Corvette? Exatamente, pode. Obrigado. Eu tenho uma união estável com a minha esposa, sou divorciado. Então, você continua assinando divorciado, né? Mas você tem uma união estável com a pessoa. Então, resolve-se por esse lado. Perfeito, Edu. Né? Isso. Então as pessoas às vezes entendem a união estável somente como vamos oficializar aqui como uma união estável. Juridicamente ela tem um valor
Ó, então vamos lá, vou trazer isso mais. É importante. Perfeito, você foi cirúrgico aí. Eu tive um caso no escritório também há muitos anos, onde ele era casado, numa boa, tal, vivia com a mulher, tudo. A mulher morreu. Na época não tinha o extrajudicial, a gente entrou com o inventário. Quem chegou lá? Uma amante, com 15 anos de relacionamento com ele. E aí? E o direito dela? Não tem. No Brasil não pode ser poligâmico, né? Não é aceito. Você tem que ter uma mulher, entre aspas, né? O que aconteceu? Fomos para audiência de conciliação. Aí minha própria cliente falou, não, eu dou uma parte. Aí deu 15% lá do patrimônio. Para resolver a situação, né? Amante. Já tive mais de um caso como esse. Hoje, todos mais tranquilos de resolver. Mas estavam casados e não porque estavam separados já, só não tinham feito o divórcio. Não, vivia junto com a mulher dele, só que aí a outra juntou era quase um caso de segunda família. De segunda família. Sim. Caraca, ela foi lá pedir a parte dela. Você quer um caso legal? Lá vem. Meu, lógico. Caso legal. Teve um ano que eu casei 2 vezes e divorciei uma. Que? Em um ano. Pra casar. Até o Célio casou. Não, vamos lá. Até o Célio tá preocupado juridicamente aqui. Aí eu tô... Então, tá faltando um elo aí. Então, vamos juntar esse elo. Eu casei 2 vezes e divorciei uma. Em um ano. Então tudo bem. Sim. Até possível. Mas olha como é que foi essa Mas conta. a ordem não foi essa. A ordem foi... Casei e divorciei. Essa foi a ordem. Mas você não pode casar de novo. Vamos o que você lá, fez? vamos Vamos lá, lá, me ensina aí que eu... Eu tive a minha primeira esposa. Eu acho que até ficou silêncio aqui na redação. Ficou, todo mundo tá ouvindo. A minha primeira esposa, quando eu casei com ela, a gente ficou casado durante 1 ano e pouco, um ano e meio mais ou menos. Ela era portuguesa. E a gente casou aqui no Brasil. Beleza, divorciei, tal, tranquilo, tal. Passou o tempo. No ano que eu ia me casar com a minha segunda esposa, essa minha primeira esposa me fala, Edu, surgiu um probleminha aqui. Eu conheci o meu futuro marido, ele é francês. E nós fomos casar na Europa. Quando eu cheguei em Portugal para apresentar os meus documentos, eu levei minha certidão de casamento com a averbação do divórcio. O escriturário olhou para mim e falou assim, eu não estou entendendo. Como é que você quer casar aqui se você é divorciada e você não casou aqui? Como é que eu vou averbar um divórcio sem averbar um casamento em Portugal? Aí ela falou, então, Edu, a gente vai precisar casar em Portugal. Agora entendi. Agora o elo apareceu. Senão aqui jamais. Então, exato. Ela falou, a gente vai precisar casar em Portugal. Eu falei, mas como assim? Eu vou casar daqui 3 meses aqui. De novo. Como é que eu vou casar em Portugal? O que eu vou falar pra minha esposa? Caramba, tal. Aí ela falou, não sei, Edu, preciso resolver isso, vai me ajudar. Inclusive, vai ajudar a pagar também isso daí. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tá bom, peraí. Euros. Conversar em euros. Vou conversar com a minha esposa e tal, com a minha futura esposa, pra falar sobre isso. E aí eu tive uma sorte, mas uma sorte assim gigantesca. Cheguei pra minha ex-mulher, tá? Minha segunda ex-mulher. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, Mari, é o seguinte, a gente vai precisar, eu vou precisar casar em Portugal. Você tá maluco? A gente vai casar daqui 3 meses. Eu falei, não, a gente vai precisar casar em Portugal, por quê? Porque a minha mulher precisa casar com o marido dela, francês, tal, blá, blá, blá. Nem ferrando, você não vai fazer isso, não vai casar, que história é essa? Nosso casamento, a gente tá construindo isso, blá, blá, blá. Eu falei, tudo bem. Quando a gente precisa... Você é espanhola, né? A minha mulher é espanhola, tinha a cidadania espanhola. Quando a gente for averbar o nosso casamento na Espanha, a gente vai precisar pedir pra ela, pra eu casar com ela, divorciar com ela, pra depois casar com você. Eu tenho que repetir. O que você prefere fazer? Vamos fazer isso agora? Nossa, ela engoliu você e falou, resolva esta agora. Eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Então eu tive que casar, passou 6 meses. Tu foi pra Portugal e casou mesmo lá? Não precisa. Por procuração. Menos mal. Achei que ele tem que viajar. Eu tenho a cidadania portuguesa, né? Por causa da minha avó. O que acontece? Tudo que você faz aqui tem que fazer lá. Então eu já sou divorciado aqui. Ok. Então eu tenho que ir para lá o meu divórcio para fazer a homologação na justiça de lá, que só custa 1.500 euros, é baratinho. 7 pau e 800, aí você resolve isso fácil, né? Aí você homologa lá tudo lá.
Tá, entendeu? E agora, por exemplo, eu vivi em união estável por 16 anos e agora eu converti minha união estável em casamento. Casei no sábado agora, inclusive. Parabéns. Não sei se é parabéns. Eu não sei também, mas o meu sentimento. A gente é legal e dá parabéns. A minha atual, ela falou que enquanto eu não colocasse, ela ia colocar em todo lugar, que ela era divorciada. Eu falei, não, a gente vive em união estável. Ela, coloca o estado civil de união estável onde tem aí. Nem nos lugares que você preenche qualquer coisa tem. Tem, não, divorciado, viúvo, nem no Facebook solteiro, tem. nem isso Exato, tem. Né? E agora, o que eu vou ter que fazer? E aí, só pro pessoal entender por que você casou dessa maneira, porque foi lá, né? Porque aqui você jamais conseguiria, porque apresentar certidão, você não pode casar de novo. Bigamia seria, né? Você não tem como, né? Então, aí agora eu vou ter que mandar minha certidão de casamento pra lá, pra ver, porque eu tenho filha do segundo casamento e eu quero colocar o direito à cidadania. Ela ainda não pode ter a cidadania porque ainda não regularizei essa parte agora com a minha atual. Eu tenho que regularizar para poder, porque tudo que é feito no Brasil tem que ser feito, seja italiana, cidadania, seja portuguesa, espanhola, o que for. Você tem que deixar aqui e lá, fica a tua vida aqui e lá igualzinha. Certidão de nascimento, casou, divorciou, casou de novo. Eu deixei de ser português. Que homem você é, Edu, que homem. Eu deixei de ser português, deixei de ser espanhol, mas eu tenho o amor da minha vida. Isso é importante, entendeu? Quanto que você morreu nessa brincadeira aí? Hã? Quanto você morreu nessa brincadeira? Foram 2.000 euros. Nossa. Tudo nessa base, 1.500, 2.000 euros. Na minha época foi 2.000 euros tudo. O casamento, o divórcio, sim, tudo e tal. Porque tem que esperar um tempo, você não pode casar e divorciar, você tem que esperar um tempo. Cara, tem que esperar uns 6 meses. Como Quem é Britney Spears do seu lado, hein? Pois é, mas ela também é igual, é do outro lado, ela é igualzinha, tamo junto. Doutor, a gente tá terminando, doutor Célio, aqui o nosso tempo já deu. É que essa história era muito boa pra cortar. Então, também na hora que começou a trazer essas coisas e tal... Veio à tona, né? Eu falei, eu sempre trago essa porque o pessoal duvida muito que isso possa acontecer. Célio, olha, o papo foi maravilhoso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Célio. Trouxemos aqui um monte de situações. E o mais curioso, né? Pessoas. Relações. E revolta. Relações humanas, né? E revolta. Que teve umas histórias que o Célio contou que eu fiquei revoltado. Tem muito mais. Muito mais. Então, olha, em algum momento ele pode trazer por favor pra gente trocar essa ideia. Falar. Cases. E você assiste o Célio aqui semanalmente, né, Célio? Semanalmente, pelo YouTube, sempre tratando de casos... Dos direitos. Eu sempre trago assuntos polêmicos novos aí, decisões recentes que trazem do escritório ou fora do escritório, que trazem a atualidade do direito aí, como é que a coisa tá caminhando. Um dos nossos colunistas do Diário do Litoral. Obrigado mais uma vez. Gratidão a vocês. Excelente final de semana para você. Segunda-feira estamos de volta aqui no Diário Kiss. Obrigado. Tchau. Que rolo, hein? Por hoje é só. Esse foi o Diário Kiss. Diário Kiss. Aqui na Kiss FM Litoral.